It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing. The mass and energy were in fact equivalent. Sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje iremos citar os filósofos mais importantes da Terra. Vamos falar de uma das mentes mais brilhantes que já existiu da face da Terra. Todos conhecem a imagem? Nela está o físico Albert Einstein, o cara que mudou o mundo. Por suas descobertas, criaram a física moderna. Uma nova história da ciência estava por vir. Nem Einstein sabia o motivo de sua fama. Por que chamavam ele de inteligente, sábio? Mal ele sabia que suas teorias iriam transformar o mundo. Você acha que o trabalho dele não mudou nada em sua vida? Sem a teoria de Einstein, você não poderia esquentar a sua comida no micro-ondas. Muito menos jogar aquele videogame. Olha, temos que agradecer a ele por você estar assistindo esse vídeo. Pois sem a teoria dele, a tela de cristal em líquido nunca teria sido inventada. Até demonstrar as suas grandes teorias, vamos falar sobre a vida de Einstein. A vida de Einstein não era só números, mas sim drama, comédia e até um pouco de aventura. Estamos falando do cara que viu 2 guerras mundiais. Einstein nasceu na Alemanha, na cidade de Ulm, porém sua família se mudou para Munique. E em 1881, Einstein ganhou uma irmã, Maria, conhecida como Maia. Einstein não teve uma infância legal. Ele começou a falar quando tinha 3 a 4 anos de idade. Ainda com muita dificuldade, nem aos 7 anos alfabetizado ele era. Ele tinha sérios problemas com a comunicação. Por conta disso, Einstein não brincava com seus amigos. Gostava de ficar em casa fazendo construções enormes de carta de baralho. Depois de algum tempo, Einstein ficou muito doente e ganhou uma bússola de seu pai, para se distrair e passar o tempo. Digamos que essa bússola mudou a história da humanidade. Dizem que foi por conta desse fato e dessa bússola que despertou a sua curiosidade e o amor pela ciência. He was always thinking in pictures, visualizing things. When his father gave him a compass, he would just sit up night after night watching the needle point northward. It would send chills down his spine. Um dia, seu tio lhe mostrou casas, no caso engenharias e arquiteturas. Einstein gostou muito da área da geometria. Estudando um pouco aquilo, chamou seu tio e lhe mostrou o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que é um triângulo retângulo, a soma dos quadrados, catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Não é que o Einstein decorou essa forma. Ele criou uma maneira de provar que o teorema fazia sentido matemático. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Até seus 15 anos sua vida era normal. Depois a vida de Einstein teve algumas mudanças. Os negócios da família não estavam indo bem. Eles tiveram que transportar a sua fábrica para a Itália. Quando Einstein chegou na Itália, seus primeiros meses foram ótimos, muito bom. Como ele não ia para a escola, ele ficava nos campos fazendo o que ele mais gostava de fazer: pensar. Einstein tinha uma maneira diferente de pensar. Ele pensava visualmente, nas equações, por exemplo. Não entendeu? Vamos lá. Ele começou a imaginar uma pessoa viajando ao lado de um raio de luz. Ele começou a imaginar como aquela pessoa conseguiria ver o raio. Ambos estão na mesma velocidade. Ele estudava o tempo inteiro. Depois de anos pensando naquela história de raio e de velocidade, ele se sentou em uma mesa, pegou uma folha de papel e uma caneta. Foi nessa hora que ele entrou para a história. O ano milagroso. Em 1905, ele postou uma série de artigos que mudou tudo que a gente conhecia sobre o universo. E um dos artigos se chamava Movimento Browniano, que é um modo que as partículas se movem em um líquido. Essa foi a primeira demonstração real que os átomos existem. People didn't believe in atoms in those days, but he proved that atoms can actually make small little dust particles move in a liquid. And he calculated the size of atoms. Um dos seus artigos, ele demonstrou que o espaço e tempo não são grandezas absolutas, mas sim relativas, porque dependem de cada observador. Essa era a resposta que o Einstein procurava para
aquele cenário da pessoa viajando na velocidade da luz, ao lado de um raio. Então ele apresentou a teoria especial da relatividade, um dos seus trabalhos mais famosos. Ele substituiu os conceitos de espaço e tempo da teoria de Newton pela ideia de espaço-tempo, com uma entidade geométrica unificada, uma malha única que contém o espaço e tempo que une tudo do universo. Um artigo científico atrás do outro. Depois da sua teoria da relatividade, eles decidiram mudar o mundo mais uma vez. Pois em 1915, enquanto a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, Einstein mostrou um dos seus trabalhos mais famosos e mais elaborados. Lembram de um dos trabalhos lá do ano milagroso, a teoria espacial da relatividade? O próprio Einstein achava que isso era apenas um rascunho de algo ainda maior. Essa teoria dizia que o tempo e o espaço eram grandezas relativas e dependia de cada observador. Por exemplo, o tempo para você pode ser diferente para mim. E Einstein sabia que o universo era muito mais louco e que tudo se movimentava de uma forma mais complexa. Ele passou anos e anos tentando encaixar o contexto de aceleração na teoria e que podia ser escrita a partir de um observador acelerado. E quando ele finalmente conseguiu, o mundo conheceu a sua teoria da relatividade geral, que demoliu um dos maiores contextos da física e também um dos mais antigos, a lei da gravidade. Nossa compreensão do mundo e de como ele funciona mudou pela primeira vez em centenas de anos. Suas teorias sobre a passagem do tempo e sobre a gravidade também provaram que Sir Isaac Newton estava errado. Na cabeça dele, o universo tinha 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. Ou seja, é formado por uma malha chamada espaço-tempo, e que pode ser deformada. Essa teoria diz que a massa e a densidade de um corpo causam curvaturas nessa malha. Os planetas do sistema solar que se movimentam são influenciados pelo Sol, que tem uma massa enorme e que deforma esse espaço-tempo. Imagine um tecido totalmente esticado. Esse tecido representa essa malha. Se você colocar um objeto pesado no meio, ele deformará esse tecido. E se você jogar umas bolinhas de gude lá, veja o que acontece. According to Einstein, is how gravity is communicated from the sun to the Earth, to Mars, to the other planets. This is how gravity works. Einstein já era famoso pelas suas antigas teorias, mas com essa teoria ele definitivamente se tornou um dos maiores cientistas de todos os tempos, tanto que ele foi apontado como presidente da Sociedade Alemã de Física. Einstein, junto com suas teorias, foram estampadas nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo, dizendo que ele havia criado a teoria que explicasse o universo, inaugurando uma etapa na história da humanidade. Isso tudo aconteceu no mesmo ano em que Mileva e Einstein se divorciaram, e ele acabou se casando com a sua prima Elsa, de primeiro e segundo grau. Depois de 2 anos, Einstein ganhou o prêmio Nobel e deu todo o dinheiro do prêmio para Mileva como parte do acordo do divórcio. Einstein tinha 73 anos, ele preferia ficar em casa tocando violino, pensando na vida e em suas pesquisas de equações. Nessa época, Einstein ainda era uma das maiores celebridades do mundo, sendo uma atração viva da universidade. Ele normalmente andava com cachimbo na boca, casaco, sandálias por aí e com sua famosa cabeleira bagunçada. Na verdade, ele não ligava muito para sua imagem, o que explica a famosa foto com a língua para fora. Mas 3 anos depois, aos 76 anos, ele foi levado ao hospital com hemorragia interna, causada por aneurisma na artéria aorta abdominal. Ele disse que não queria ser operado, e dizendo que era de mau gosto tentar prolongar a vida de forma artificial, e que se tivesse que partir, faria de uma forma elegante, entre aspas. Em uma madrugada no hospital, ele resmungou algo em alemão, respirou profundamente 2 vezes e depois não se mexeu mais. Assim, em 18 de abril de 1955, o mundo perdeu um dos seus maiores gênios. No testamento, Einstein deixou os seus manuscritos para a Universidade Hebraica de Jerusalém e o violino para seu primeiro neto, e fez um último ato político, assinando junto com outros cientistas um manifesto sobre o perigo das armas nucleares na corrida armamentista. Durante a autópsia, o seu corpo foi cremado, menos o cérebro, e com o tempo foi estudado. E descobriram que a parte e região responsável pela linguagem eram muito menores que o normal, já as de cálculo e pensamento espacial eram muito maiores, e que o seu cérebro continha uma grande quantidade de células de glia, que dão suporte e nutrição aos neurônios. E hoje em dia parte de seus cérebros estão expostos em museus de medicina.
Na noite antes da sua morte, escreveu uma carta do 7º aniversário do Estado de Israel. Deixou isso de lado e começou a trabalhar algumas equações. Até os últimos minutos de sua vida, tentou decifrar a lei geral que explicaria o universo. Mas, aparentemente, o universo conseguiu esconder isso dele. E ele iniciou um legado com as suas descobertas. A incansável e insaciável busca por conhecimento da humanidade. Esse foi Albert Einstein.